Nove Dias é um singelo e bonito filme sobre a vida, e quiçá um dos melhores filmes desse ano. A trama acompanha Will, um homem cujo trabalho é acompanhar a vida das pessoas e, quando uma dessas morre, selecionar uma nova alma para ocupar esse espaço deixado na Terra. Quando uma vaga é aberta, vemos o Will lidando com os candidatos, mas um em particular começa a desafiar as convicções que o Will tem. Nove Dias é a estreia do nipo brasileiro Edson Oda na direção de um longa-metragem, e é muito interessante assistir ao filme e reparar que ele tem uma convicção e uma segurança tão grande de como ele quer contar essa história, que não parece que é o primeiro longa da carreira dele. E o roteiro, também escrito por ele e inspirado num tio que morreu, é a força motriz desse filme, porque a forma como cria-se um universo particular com suas próprias regras, que funciona quase como uma espécie de uma pré-vida, é muito engajante e faz com que a gente, quanto espectador, fique capturado para entender como que esse mundo funciona. E isso é explicado pra gente, não necessariamente de uma forma expositiva, mas através de diálogos que a gente vai entendendo melhor como que funciona esse local. O Will, que é o protagonista, a princípio, ele parece um burocrata de uma agência que é muito metódico na forma de trabalhar e muito preso às suas convicções do que ele está procurando numa alma, do que é necessário para alguém ir para a Terra dentre esses candidatos que ele tem. Almas essas que vão chegando na casa do Will para fazerem parte do processo seletivo para serem testadas, e cada alma é interpretada por um ator diferente. Então isso confere uma personalidade única para cada uma dessas almas e uma sensibilidade diferente para reagir aos testes que o Will vai colocando diante delas. E o processo todo leva 9 dias, daí vem o título do filme, e é muito engajante acompanhar o olhar minucioso das nuances que o Oda tem em cada um desses personagens, porque por mais que a gente não tenha muito, ainda assim eu acho que é o suficiente para a gente compreender melhor a visão de cada um deles. E são nesses detalhes, de capturar os detalhes, que o filme cresce muito para falar justamente sobre o que é viver, o que faz a vida algo tão único, que por muitas vezes, na forma tão automática que a gente vive, a gente simplesmente não percebe, ou às vezes nem dá mesmo o valor às pequenas coisas da vida. E aí entra em cena a alma, que é interpretada pela Zazie Beetz, que tem o nome de Emma, que ela é uma alma muito diferente das outras. Ela é um espírito livre, indomável, e que vê os detalhes, que ela presta atenção nas pequenas coisas. E acaba sendo muito interessante porque cria quase que uma narrativa para o Will de choque com ela, porque, como eu disse, ele é um cara muito estoico, ele tem muito os métodos dele. E ele se depara com alguém que não está disposto a entrar na caixinha que ele quer colocar. E esse conflito entre os dois personagens é o que vai movendo o filme de fazer o Will, que é o nosso principal protagonista, sair dessa zona de conforto que ele acabou colocando-se e de ter que lidar com memórias passadas que ele enterrou porque ele não queria lidar com aquilo nesse lugar onde ele está agora. E tanto a atuação do Winston Duke quanto da Zazie Beetz são muito boas, são, eu diria, as duas principais atuações desse filme, e quase como que eles funcionam de lados opostos, no sentido de que o Winston Duke, ele é um cara que já viveu muito, então ele é uma alma velha, por assim colocar, enquanto que a Zazie Beetz, ela é quase como se fosse uma criança mesmo, que está aprendendo a dar os primeiros passos, a falar e questionar tudo ao seu redor, e é através desses pontos de vista tão diferentes que o filme vai encontrando a melhor forma de justamente abordar muito sobre a vida. Tecnicamente, eu gosto desse estilo de filme que se passa numa única locação, basicamente, que no caso é a casa do Will, que cria outro contraponto que eu gosto, que é a casa dele é uma casa fechada com muitas coisas, que quase você não vê a luz do sol, enquanto que do lado de fora a gente tem um vasto deserto que é uma imensidão gigantesca de um vazio. Então é quase como se dentro da casa ele colocasse muita coisa para mostrar que o personagem está se soterrando do trabalho dele para não lidar consigo mesmo, enquanto que o lado de fora, que é vasto, ele quase não passa tempo ali, justamente porque talvez no vazio ele tem que lidar consigo mesmo. E a música do Antônio Pinto, ela preenche os espaços desse filme de uma forma muito interessante, porque são notas que perduram por bastante tempo, que ficam com você e que criam toda uma atmosfera, uma ambientação para o filme, que ao mesmo tempo que é muito poética, também é muito melancólica. Nove Dias é uma tocante obra sobre a vida e o que a torna tão única. É bonito,
é triste, é melancólico, é singelo, é tudo isso junto. E é muito legal ver que é a estreia de um diretor nipo-brasileiro fazendo um filme tão incrível assim e que me deixa com muita curiosidade de ver quais são os próximos trabalhos dele. Se você gostou de Soul, o filme da Pixar de 2020, assim como eu recomendo bastante você assistir 9 Dias, porque são filmes que trabalham temáticas parecidas, só que eu diria que de maneiras distintas. 9 Dias vai por um caminho muito mais sóbrio e eu acho que no todo, a pancada emocional, por assim colocar, do filme acaba sendo muito maior. E recomendo você assistir no cinema, porque a experiência vai fazer bastante diferença para você entrar na imersão desse filme. E é isso, pessoas. Se vocês forem assistir, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. Se você assistiu e gostou, deixa aí o que você achou do filme. Assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama. Tem um outro vídeo aqui caso você queira ver. Deixa um joinha e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.